Quantas vezes você já se sentiu sozinho, mesmo cercado de pessoas? Quantas noites você fechou os olhos se perguntando se Deus realmente te escuta? Hoje quero falar com você sobre algo que pode transformar sua vida completamente: a intimidade com Deus. Não se trata de religião vazia, nem de rituais sem sentido. Se trata de um relacionamento real, profundo, que muda tudo de dentro para fora. Imagine acordar cada manhã, sentindo a presença dele tão perto que você quase pode tocá-lo. Imagine viver com a certeza absoluta de que você não está sozinho, de que existe um Pai que te conhece melhor do que você mesmo e que deseja passar tempo com você. Nos próximos minutos, vamos descobrir juntos 5 hábitos diários que constroem essa intimidade. Hábitos simples mas poderosos, que transformaram milhões de vidas ao longo da história. Se esta mensagem tocar seu coração, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Agora, respire fundo. Abra seu coração e vamos caminhar juntos por esta rota divina, rumo ao encontro mais importante da sua vida. Vivemos num mundo que nunca dorme. As notificações não param, as responsabilidades se acumulam e as preocupações nos perseguem até mesmo nos nossos sonhos. Você acorda pensando nas contas a pagar, nos problemas do trabalho, nos relacionamentos quebrados, no futuro incerto. O barulho externo é tão ensurdecedor que você não consegue mais ouvir sua própria voz interior, muito menos a voz de Deus. A ansiedade se tornou sua companheira constante. O medo de fracassar, de decepcionar, de não ser suficiente, te paralisa, e no meio de todo esse caos, sua vida espiritual se torna árida, como um deserto sem água. Você vai à igreja por costume, ora palavras decoradas sem sentimento, lê a Bíblia ocasionalmente, mas sem que nada penetre realmente seu coração. E você se pergunta: por quê me sinto tão vazio? Por que Deus parece tão distante? A verdade é que não é Deus quem se afastou. Somos nós que, no meio do turbilhão da vida moderna, deixamos de cultivar essa intimidade que nosso espírito tanto precisa. E as consequências são devastadoras. Vivemos como cristãos de nome, mas vazios de poder e paz. Este problema não é novo. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, encontramos a história de 2 irmãs, Marta e Maria. Quando Jesus visitou a casa delas, Marta se preocupava com os preparativos. Estava ansiosa, preocupada em servir a melhor comida, em ter tudo perfeito. Enquanto isso, Maria se sentou aos pés de Jesus, simplesmente ouvindo-o, absorta na presença dele. Marta, sobrecarregada e frustrada, reclamou: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha para servir? Diz a ela que me ajude. Mas a resposta de Jesus foi surpreendente e revolucionária. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Mas apenas uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Você percebe? Não é que o serviço seja ruim. Não é que as responsabilidades não importem. Mas Jesus está dizendo algo profundo. No meio de todo o barulho e as obrigações, há uma coisa necessária. E essa é a intimidade com Ele. Maria escolheu se sentar, silenciar o barulho externo e simplesmente estar com Jesus. E essa escolha foi valorizada acima de toda agitação e atividade. Quando vivemos como Marta, constantemente agitados e sem tempo para nos sentar aos pés de Jesus, algo dentro de nós começa a morrer lentamente. A primeira consequência é o esgotamento espiritual. Tentamos viver a vida cristã com nossas próprias forças e terminamos exaustos, queimados, desiludidos. A segunda consequência é a perda de propósito. Sem intimidade com Deus, perdemos de vista por que fazemos o que fazemos. Nosso serviço se torna mecânico. Nossa fé se reduz a uma lista de tarefas. A terceira consequência é o ressentimento. Como Marta, começamos a reclamar, a nos comparar com outros, a nos sentir incompreendidos, até mesmo por Deus.
A quarta consequência é a vulnerabilidade espiritual. Sem essa conexão diária com o Pai, ficamos expostos às mentiras do inimigo, à dúvida, à tentação. E a quinta consequência, talvez a mais dolorosa, é que vivemos uma vida inteira sem experimentar realmente o que significa conhecer a Deus. Passamos por esta terra como estranhos, daquele que nos criou, que nos ama, que tem planos maravilhosos para nós. É como ter acesso ilimitado a um tesouro infinito. Mas viver na pobreza, porque nunca nos demos o tempo de abrir a porta. Mas hoje quero te dar uma notícia que pode mudar tudo. A intimidade com Deus não é um privilégio reservado para santos ou pessoas especiais. Você não precisa ser perfeito. Não precisa ter tudo resolvido na sua vida. A única coisa que você precisa é desejo e disposição. O Salmo 42, 1-2 diz: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Você vê essa imagem? Uma corça sedenta que busca desesperadamente água. Essa sede não é opcional, é vital. Sem água, a corça morre. Da mesma forma, sua alma foi projetada para Deus. Sem Ele, algo fundamental falta, por mais que você tente preencher esse vazio com outras coisas. A boa notícia é que Deus também te busca. Tiago 4:8 promete: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Não é um relacionamento de mão única. Cada pequeno passo que você dá em direção a Ele, Ele dá 1000 em sua direção. Os 5 hábitos que vamos explorar juntos não são cargas adicionais para sua vida já ocupada. São chaves que abrem portas. São pontes que reconectam seu coração com o coração do Pai. São convites diários para experimentar o amor. A paz é a direção dele. A palavra de Deus está cheia de convites à intimidade com Ele. Escute estas promessas que sustentam tudo o que vamos compartilhar hoje. Jeremias 2:9-13 declara: Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Esta é uma promessa inquebrantável. Quando você o busca genuinamente, você o encontra. Não há exceções. No Salmo 14:5-18 lemos: O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Deus não é um ser distante e inacessível. Ele está perto, esperando que o chamemos com sinceridade. O próprio Jesus nos convida em Mateus 11:28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Você vê a ternura nesse convite? Ele não diz: trabalhem mais duro. Diz: venham a mim. O Salmo 34:8 nos encoraja: provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. A intimidade com Deus não é um fardo religioso. É uma experiência que transforma. E finalmente, João 15:4-5 nos revela o segredo. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. A intimidade não é opcional para o cristão que quer dar fruto. É absolutamente essencial. Ninguém na Bíblia exemplifica melhor a intimidade com Deus do que o rei Davi. Este homem foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Não porque fosse perfeito, porque ele não era menos, mas porque cultivava um relacionamento profundo e sincero com seu Criador. Davi escreveu a maioria dos salmos, e quando você os lê, descobre algo extraordinário. São conversas reais com Deus. Davi contava tudo a Deus: seus medos, suas dúvidas, sua dor, sua alegria, até mesmo sua raiva. No Salmo 63:1, escrito quando fugia pelo deserto, Davi clama: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te deseja, numa terra seca, exausta e sem água. Imagine isso.
Um rei, no meio de uma crise política e pessoal. E a primeira coisa que ele faz é buscar a Deus de madrugada. Ele não consultou primeiro seus estrategistas militares. Não ficou obcecado com seus problemas. Buscou primeiro o rosto de Deus. Davi passava horas adorando, compondo canções de louvor, derramando seu coração diante do Senhor. E essa intimidade o sustentou nas batalhas mais difíceis, nas traições mais dolorosas, nos erros mais graves. Quando pecou com Batseba, foi essa intimidade que lhe permitiu se arrepender genuinamente e voltar ao caminho. O que podemos aprender de Davi? Primeiro, que a intimidade com Deus requer intencionalidade. Davi se levantava de madrugada deliberadamente para buscar a Deus. Ele não esperava ter tempo livre. Ele criava esse tempo. Segundo, que a intimidade com Deus é honesta. Davi não fingia estar bem quando estava quebrantado. Ele dizia a Deus exatamente o que sentia. No Salmo 6, ele confessa: estou esgotado de tanto gemer. Toda noite inundo de lágrimas o meu travesseiro. Essa é transparência radical. Terceiro, que a intimidade com Deus envolve adoração constante. Davi adorava nas vitórias e nas derrotas. No Salmo 34, ele promete: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Quarto, que a intimidade com Deus produz transformação. Não foi a perfeição que tornou Davi grande. Foi sua capacidade de sempre voltar a Deus, de permitir que Deus moldasse seu coração. E quinto, que a intimidade com Deus é a única coisa que te sustenta quando tudo mais falha. Os exércitos de Davi o abandonaram em momentos críticos. Seus filhos o traíram. Mas Deus nunca o deixou. A pergunta é: você está cultivando essa mesma intimidade? Ou vive uma fé superficial que desmorona diante da primeira crise? Agora, como trazemos a experiência de Davi para a nossa vida moderna? É mais simples do que você pensa, mas requer decisão. Primeiro, estabeleça um momento sagrado a cada dia. Não importa se são 5 minutos ou 1 hora, mas que seja um tempo inegociável entre você e Deus. Davi fazia de madrugada, mas você pode escolher o momento que melhor funciona na sua rotina. O importante é a consistência. Segundo, fale com Deus como com seu melhor amigo. Não use linguagem religiosa que você não sente. Diga a Ele o que você realmente pensa, o que te dói, o que te assusta. Deus já sabe de tudo, mas Ele quer que você conte a Ele. Terceiro, incorpore a adoração no seu dia. Pode ser ouvindo música de louvor enquanto trabalha, ou simplesmente sussurrando obrigado, Pai, quando você vê algo lindo. Quarto, leia a Bíblia não como um dever, mas como uma carta de amor. Pergunte-se: o que Deus está me dizendo hoje, através desta passagem? E quinto, mantenha um diário espiritual. Davi escreveu os Salmos como registro de sua caminhada com Deus. Você pode escrever suas orações, suas reflexões, as respostas que Deus te dá. Você verá que com o tempo, terá um testemunho poderoso da fidelidade dele. Estes não são rituais vazios. São pontes que você constrói cada dia em direção ao coração de Deus. Agora quero que você pare e reflita honestamente comigo. Quando foi a última vez que você teve uma conversa real com Deus? Não uma oração mecânica antes de dormir, mas uma conversa sincera, onde você abriu seu coração para Ele. Quanto tempo você passa nas redes sociais comparado com o tempo que passa na presença de Deus? Não estou te julgando. Apenas convido você à reflexão. O que te impede de buscar a Deus da maneira que Davi o buscava? É o tempo? É que você não sabe como fazer? É que você se sente indigno? Deixe-me te dizer algo. Deus não espera que você seja perfeito para se aproximar dele. Ele te espera exatamente como você é, com todas as suas feridas, com todos os seus erros, com todas as suas dúvidas. O que aconteceria se você começasse, amanhã mesmo, a cultivar esses 5 minutos sagrados com Ele? Como sua vida mudaria se você transformasse a busca por Deus
em sua prioridade diária. Davi era um rei ocupado, com responsabilidades imensas, inimigos reais que queriam matá-lo, problemas familiares complexos. E ainda assim, encontrava tempo para Deus. Se ele pôde, você também pode. A pergunta não é se você tem tempo. A pergunta é: Deus é sua prioridade? Pense nisso enquanto continuamos. A resposta a essa pergunta determinará o resto da sua vida. Agora quero falar com você sobre algo profundamente prático. Como a intimidade com Deus transforma literalmente sua maneira de pensar. A Bíblia diz em Romanos 12:2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Sua mente é um campo de batalha. Todos os dias pensamentos de ansiedade, medo, dúvida e desespero tentam se estabelecer como fortalezas no seu interior. Mas quando você cultiva intimidade diária com Deus, algo extraordinário acontece. Sua mente começa a se renovar. Em vez de ser bombardeado por pensamentos negativos, você começa a pensar como Deus pensa. Filipenses 4:8 nos ensina: tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A intimidade com Deus não é escapismo. Não é ignorar os problemas reais. É encher sua mente com a perspectiva de Deus sobre esses problemas. Quando você passa tempo na presença dele, quando lê a palavra, quando ora e escuta a voz dele, seu cérebro literalmente se reprograma. A ciência confirma: a meditação na palavra de Deus reduz o cortisol, o hormônio do estresse, aumenta a produção de serotonina, o hormônio da felicidade. Mas além da ciência, está o milagre espiritual. O próprio Deus habita sua mente renovada. O apóstolo Paulo nos dá um mandamento que parece impossível em 1 Tessalonicenses 5:17: orem continuamente. Como se ora continuamente? Significa que devemos ficar ajoelhados o dia todo? Não, orar continuamente é viver em uma conversa contínua com Deus. É caminhar pela vida consciente da presença dele em cada momento. Imagine ter um melhor amigo que caminha sempre ao seu lado. Você não precisa parar tudo para falar com ele. Você comenta o que vê, compartilha seus pensamentos, pede conselhos, agradece por ele estar ali. Assim é a oração constante. Quando você enfrenta uma decisão difícil no trabalho, você sussurra: Senhor, me dê sabedoria. Quando você vê um pôr do sol lindo, você diz: obrigado, Pai, por tanta beleza. Quando sente tentação, você clama: ajude-me, Jesus. Quando alguém te trata mal, você ora: Senhor, me dê o seu amor por esta pessoa. A oração constante transforma cada momento comum em um encontro sagrado. O próprio Jesus modelou isso. Os evangelhos nos dizem que ele se retirava frequentemente para orar, mas também orava enquanto caminhava com seus discípulos, enquanto ministrava as pessoas, enquanto comia. Sua vida inteira era uma oração. E ele nos convida ao mesmo. Não se trata de recitar palavras bonitas. Se trata de viver em comunhão constante com aquele que te ama mais do que você pode imaginar. Deus encheu sua palavra com promessas que sustentam nossa intimidade com ele. Escute estas verdades inquebrantáveis. Em Isaías 4:1 e 10, ele promete: não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Quando você se sente fraco, esta promessa te fortalece. Em Hebreus 13:5, Deus declara: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Você nunca está sozinho. Mesmo quando todos te falharem, ele permanece fiel. No Salmo 32:8, ele assegura: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei
e cuidarei de você. Quando você está confuso e não sabe o que fazer, Deus promete guiá-lo pessoalmente. Em João 14:27, Jesus diz: Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Esta não é uma paz circunstancial que depende de tudo estar bem. É uma paz sobrenatural, que permanece mesmo no meio da tempestade. E no Salmo 9:1 e 15, Deus promete: Ele me invocará, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Cada uma destas promessas se ativa quando você cultiva intimidade com Deus. Não são palavras vazias, são compromissos eternos de um Pai que nunca mente. Agora chegamos ao coração prático desta mensagem. Os 5 hábitos diários que constroem intimidade com Deus. O primeiro é começar o dia com Ele antes de olhar seu celular. Esse primeiro momento consciente do dia, ofereça-o a Deus. Pode ser uma simples oração. Bom dia, Pai. Este dia é seu. O segundo hábito é ler a Bíblia com fome, não com obrigação, mesmo que seja apenas um versículo. Mas leia-o como se Deus estivesse te escrevendo uma carta pessoal hoje, porque é exatamente isso que é o terceiro hábito. É adorar durante o dia. Coloque música de louvor enquanto se prepara para sair, enquanto dirige, enquanto trabalha. A adoração muda a atmosfera da sua vida. O quarto hábito é praticar gratidão intencional. Pare 3 vezes ao dia e agradeça a Deus por 3 coisas específicas. A gratidão destrói a reclamação e abre seu coração para a bondade dele. E o quinto hábito é terminar o dia em reflexão com Deus. Antes de dormir, pergunte a Ele: Senhor, como foi meu dia? Onde falhei? O que devo fazer diferente amanhã? Estes 5 hábitos, manhã, palavra, adoração, gratidão, reflexão noturna menos, são simples, mas revolucionários. Não vão tomar mais de 30 minutos do seu dia, no total, mas transformarão completamente seu relacionamento com Deus. Deixe-me contar uma metáfora que ilustra perfeitamente isso. Imagine que você tem 2 plantas idênticas. Ambas estão na mesma casa, recebem a mesma quantidade de luz solar, mas apenas uma delas você rega diariamente com água fresca. A outra você rega ocasionalmente, quando se lembra, talvez uma vez por semana. O que acontecerá depois de um mês? A planta regada diariamente estará verde, forte, com folhas brilhantes, possivelmente com flores. A outra estará murcha, com folhas amarelas, fraca, vulnerável a qualquer praga. A diferença não foi a luz, não foi o ambiente, foi a água diária. Sua vida espiritual funciona exatamente assim. Deus é a água viva que Jesus promete em João 4:14. Mas quem beber da água que eu lhe dar, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe dar se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Mas essa água precisa ser bebida diariamente. Você não pode tomar água uma vez por semana e esperar estar hidratado. Você não pode buscar a Deus só aos domingos e esperar florescer espiritualmente. A intimidade diária com Deus é a rega constante que mantém seu espírito vivo, forte, florescendo, mesmo no meio do deserto deste mundo. Qual planta é você? Mas vamos ser honestos. Há momentos na vida onde manter esses hábitos parece impossível. Momentos onde a dor é tão intensa que você nem consegue orar. Onde você abre a Bíblia e as palavras não fazem sentido. Onde Deus parece estar em silêncio absoluto. Você está atravessando a doença de um ente querido e cada noite você se pergunta: por quê? Deus, você está batalhando com um vício que prometeu deixar 1000 vezes e sempre volta a cair. Você está num casamento que está desmoronando e não sabe como salvá-lo. Você perdeu seu emprego e as dívidas te sufocam. Seu filho se afastou da fé e você não sabe como trazê-lo de volta. Nesses momentos, os 5 hábitos que acabamos de mencionar podem parecer ridículos.
Ler a Bíblia quando seu mundo está caindo aos pedaços. Agradecer quando tudo dá errado. Adorar quando você sente que Deus te abandonou. O conflito maior não é o problema externo. É a batalha interna entre o que você sabe que deveria fazer e o que você sente que pode fazer. É o momento onde sua fé é provada, onde você tem que decidir. Continuo acreditando, mesmo sem entender. Continuo buscando a Deus, mesmo que pareça que Ele não me escuta. Continuo confiando, mesmo que tudo indique que eu deveria desistir. Esse é o vale mais escuro do crente. E você precisa saber algo crucial. Esse vale tem um propósito. A história de Jó é talvez a mais intensa da Bíblia. Jó era um homem justo, íntegro, que temia a Deus e se afastava do mal. Tinha uma família linda, riquezas abundantes, saúde perfeita. Mas em um único dia, tudo lhe foi tirado. Perdeu seus 10 filhos num acidente devastador. Perdeu todas as suas posses. E depois, perdeu sua saúde. Seu corpo se cobriu de feridas dolorosas da cabeça aos pés. Seus amigos o acusaram de ter pecado, dizendo que Deus estava o castigando. Sua própria esposa lhe disse: amaldiçoe a Deus e morra. Jó estava no ponto mais baixo que um ser humano pode estar. E no meio dessa dor indescritível, Jó fez algo extraordinário. Em Jó 1, 20-21, lemos: então Jó se levantou, rasgou o manto e rapou a cabeça. Depois prostrou-se, rosto em terra, e adorou, dizendo: no saí do ventre da minha mãe, e no partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Você consegue imaginar esse nível de fé? No meio da dor mais profunda, Jó adorou. Não porque entendia o que estava acontecendo. Não porque sentia a presença de Deus. Mas porque decidiu confiar mesmo na escuridão mais absoluta. Essa é a fé que move montanhas. Agora, o que teria acontecido se Jó tivesse escolhido o caminho oposto? Se em vez de adorar, tivesse amaldiçoado a Deus como sua esposa sugeriu? Se tivesse abandonado sua fé quando as coisas ficaram difíceis? Veríamos as consequências devastadoras da falta de fé. Primeiro, ele teria perdido sua identidade. Jó se definia por seu relacionamento com Deus, não por suas posses ou sua família. Sem esse relacionamento, ele teria ficado vazio. Segundo, ele teria perdido seu propósito. O sofrimento sem fé é simplesmente sofrimento sem sentido. Mas o sofrimento com fé se transforma em testemunho, em ensinamento, em transformação. Terceiro, ele teria perdido sua esperança. A fé é a âncora da alma no meio da tempestade. Sem fé, Jó teria se afogado em desespero. Quarto, ele teria perdido seu testemunho. A história de Jó inspirou milhões de pessoas durante milhares de anos. Se ele tivesse renunciado a Deus, sua história seria uma tragédia sem redenção. E quinto, ele teria perdido a restauração. Deus eventualmente restaurou a Jó o dobro de tudo o que ele havia perdido. Mas essa restauração veio depois da prova, não antes. A falta de fé teria impedido que Jó recebesse tudo o que Deus tinha preparado para ele. Você vê o padrão? A fé no meio da prova não é masoquismo, é sabedoria eterna. Aqui está a verdade que muda tudo. Deus não desperdiça nenhuma prova. Tiago 1, 2-4 nos revela: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. As provas não são evidência de que Deus te abandonou. São evidência de que Ele está te preparando para algo maior. Deus usa as provas para te ensinar dependência. Quando tudo vai bem, é fácil esquecer que você precisa dele. Mas na prova, você descobre que sem ele, você não consegue nem respirar. Deus usa as provas para revelar o que realmente há no seu coração. A prosperidade esconde muitas coisas. A prova as traz à luz
para que você possa curá-las. Deus usa as provas para fortalecer sua fé. O músculo cresce sob resistência. A fé cresce sob pressão. Deus usa as provas para te preparar para seu destino. José teve que passar pela prisão antes de chegar ao palácio. Moisés teve que passar pelo deserto antes de liberar seu povo. Davi teve que fugir de Saul antes de se tornar rei. Sua prova atual é a preparação para seu próximo nível. E Deus usa as provas para te aproximar dele. O Salmo 119:71 diz: Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Às vezes, Deus permite o quebrantamento, porque é o único caminho para a verdadeira intimidade com Ele. E agora quero te dar um insight que pode mudar sua perspectiva para sempre. A intimidade com Deus não se constrói principalmente nas montanhas da vitória, mas nos vales da prova. Qualquer um pode louvar a Deus quando tudo vai bem. Qualquer um pode confiar quando vê os milagres. Mas somente aqueles que cultivam verdadeira intimidade com Deus podem dizer como Jó: ainda que ele me mate nele, esperarei rolar 1:15 da tarde. Os 5 hábitos diários que compartilhamos não são apenas para os dias bons, são especialmente para os dias ruins, porque nesses dias é quando você mais precisa da âncora. Quando você não sentir vontade de ler a Bíblia, leia. Quando a adoração não sair natural, adore. Quando a gratidão parecer impossível, busque pelo menos uma razão para agradecer. Esses atos de fé no meio da escuridão são os que constroem uma intimidade inquebrantável. Deus não se impressiona com sua força quando tudo vai bem. Ele é glorificado na sua confiança quando tudo vai mal. Romanos 5:3-5 declara: Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona. Sua prova atual não é o fim da sua história. É o capítulo onde sua fé se torna inabalável. Mantenha os hábitos. Mantenha a intimidade. Deus está trabalhando. Depois de atravessar o vale escuro, como você reconstrói a confiança? Como você volta a acreditar quando foi ferido, quando orou, e parece que Deus não respondeu como você esperava? A resposta está em lembrar quem Deus é, não apenas o que Ele faz. O Salmo 4:6-10 diz: Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Às vezes, a renovação da confiança começa com quietude. Pare de lutar. Pare de exigir respostas e simplesmente reconheça a soberania dele. Lembre das vezes que Deus te sustentou antes. Faça uma lista dos milagres passados, das orações respondidas, das vezes que você pensou que não sobreviveria, mas Ele te levou para o outro lado. Sua história com Deus é sua maior evidência da fidelidade dele. Declare, em voz alta, as verdades da Escritura. Isaías 26:3 promete: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. A paz não vem de entender, vem de confiar. Cerque-se de testemunhos de fé. Leia histórias de outros que superaram provas semelhantes. Ouça música que fortaleça seu espírito. Busque comunhão com crentes que possam carregar sua fé quando a sua estiver fraca. E acima de tudo, volte aos hábitos básicos. Mesmo que você não sinta, faça. A obediência precede o sentimento, a disciplina precede o desejo. Nos seus momentos mais escuros, você precisa se apegar a promessas específicas. Deus não é homem para mentir. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. Escute estas palavras de vida. Em Jeremias 2:9-11, Deus declara: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Embora você não veja o final ainda, Deus já o tem planejado. E é bom. Em Romanos 8:28 encontramos esta verdade poderosa. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Note que diz: todas as coisas,
não algumas coisas. Até mesmo o que o inimigo projetou para te destruir, Deus usará para te edificar. Em 2 Coríntios 4, 17-18, Paulo escreve: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Sua dor presente está produzindo glória eterna. E em Apocalipse 21, 4, Deus promete um dia onde Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Isto não é o final. O melhor ainda está por vir. Apegue-se a estas promessas como a um salva-vidas no meio do oceano. Deixe-me compartilhar uma ilustração que me ajudou profundamente. Imagine que você está tecendo uma tapeçaria. Enquanto você tece pela frente, vê o desenho lindo, as cores coordenadas, a imagem que emerge. Mas se você virar a tapeçaria e vê o avesso, tudo parece um caos. Fios soltos, nós cores que não fazem sentido, linhas que vão em todas as direções. É assim que nós vemos nossa vida. Estamos olhando o avesso da tapeçaria. Vemos o caos, a dor, as coisas que não fazem sentido. Mas Deus está do outro lado, vendo o desenho completo. Ele vê a imagem linda que está criando com cada fio, mesmo os que parecem erros. Um dia, quando estivermos diante dele, Deus virará a tapeçaria e finalmente veremos o que ele esteve tecendo o tempo todo. Veremos como cada lágrima teve um propósito, como cada prova nos moldou, como cada dor produziu algo lindo. Jó chegou a esse momento, depois de todos os seus questionamentos, depois de toda a sua dor. Ele disse em Jó 42:5, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. A prova não tirou sua fé, ela aprofundou. Levou-o de conhecer sobre Deus a conhecer a Deus intimamente. Isso é o que Deus quer fazer com você. Não apenas que você saiba sobre Ele, mas que você o conheça profundamente. Agora, vamos trazer tudo isso para a sua realidade cotidiana. Como você vive estes 5 hábitos de intimidade quando está no meio da luta? Primeiro, estabeleça âncoras espirituais. Escolha 3 versículos que falem diretamente à sua situação e memorize-os. Quando o medo chegar, recite-os em voz alta. Segundo, mantenha um diário de fidelidade. Cada dia, escreva uma coisa que Deus fez por você naquele dia, mesmo que seja tão simples como Ele me deu forças para levantar da cama. Com o tempo, você terá um livro inteiro da fidelidade dele. Terceiro, busque um parceiro de prestação de contas. Alguém que possa te perguntar: você está mantendo seus hábitos? Como está seu coração? A fé se fortalece em comunidade. Quarto, ajuste suas expectativas. Os hábitos não eliminam os problemas. Eles te dão as ferramentas para enfrentá-los com a força de Deus. Quinto, celebre as pequenas vitórias. Você orou hoje mesmo sem sentir vontade. Isso é uma vitória. Você leu um versículo quando só queria desistir. Isso é uma vitória. E sexto, tenha paciência com você mesmo. Haverá dias onde você falhará, onde os hábitos se quebrarão. A graça de Deus é suficiente. Levante-se e comece de novo. A intimidade com Deus não se mede pela perfeição, mas pela persistência. Quero que você feche os olhos por um momento, se puder. Respire fundo. E agora, quero que você imagine algo. Imagine que Deus está sentado na sua frente neste momento. Não como um juiz distante, mas como um pai amoroso. Ele te olha com olhos cheios de ternura. Ele vê cada lágrima que você derramou em segredo. Conhece cada batalha que você lutou em silêncio. Sabe quantas vezes você quis desistir, mas seguiu em frente. E com uma voz cheia de amor, ele te diz: meu filho, minha filha, você nunca esteve sozinho. Cada noite que você pensou que eu te havia abandonado, eu estava te sustentando. Cada vez que sua oração pareceu bater no teto,
Eu estava escutando com atenção absoluta. As respostas que você esperava nem sempre foram as que dei. Porque eu vejo além do que você pode ver. Mas nunca, nem por um segundo, deixei de te amar. Sua dor é minha dor. Sua vitória é minha alegria. Você consegue sentir isso? Essa intimidade que Deus deseja com você. Não uma religião fria e distante. Não rituais vazios, mas um relacionamento real, profundo, onde seu coração e o dele batem juntos. Os 5 hábitos diários que compartilhamos são simplesmente formas de manter essa conexão viva. São encontros diários com o amor da sua vida. Não faça por obrigação. Faça porque ele vale cada segundo do seu tempo. Sua mente é o campo de batalha mais importante da sua vida espiritual. O inimigo sabe que se ele pode controlar seus pensamentos, ele pode controlar sua vida. Por isso ele bombardeia sua mente constantemente com mentiras. Você não é suficiente. Deus está bravo com você. Você nunca vai mudar. Sua situação não tem solução. Você está sozinho, mas aqui está o poder transformador da intimidade com Deus. Quando você passa tempo diário na presença dele, quando enche sua mente com a palavra dele, quando adora e ora constantemente, algo sobrenatural acontece. 2 Coríntios 10, 5 nos ensina. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Cada vez que um pensamento negativo chega, você tem o poder de detá-lo e substitui-lo com a verdade de Deus. Quando o inimigo diz, você é um fracasso, você declara, sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Romanos 8:37. Quando ele sussurra, Deus te abandonou boca, proclama ele, nunca me deixará, nem me abandonará. Hebreus 13:5. Os 5 hábitos diários agem como um filtro purificador da sua mente. A palavra de Deus limpa os pensamentos tóxicos. A adoração eleva sua perspectiva. A gratidão destrói a negatividade. A oração te reconecta com a verdade. E com o tempo, sua mente se transforma completamente. Você pensa diferente, sente diferente, vive diferente. Mas a transformação não fica apenas na mente. Vai mais fundo, alcança seu coração. Todos carregamos feridas emocionais, traições que não perdoamos, rejeições que marcaram nossa identidade, abusos que roubaram nossa inocência, perdas que deixaram um vazio que parece impossível de preencher. Tentamos curar essas feridas com terapia, com distrações, com relacionamentos, com sucesso, e embora essas coisas possam ajudar, há um nível de cura que só Deus pode alcançar. O Salmo 147, 3 promete: Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Quando você desenvolve intimidade diária com Deus, Ele começa um processo de cura profunda no seu interior. Não é instantâneo, é gradual. Camada por camada, Deus é tão gentil que não arranca as feridas violentamente. Ele as toca com ternura, as limpa, as enfaixa, permite que curem no ritmo certo. Eu vi pessoas que carregaram amargura durante décadas, e depois de cultivar intimidade constante com Deus, um dia perceberam que haviam perdoado. Vi corações partidos por divórcios, pela morte de filhos, por abuso, encontrar paz genuína na presença de Deus. Não significa que você esquece o que aconteceu. Significa que a dor não te controla mais. Jeremias 17:14 declara: Sara-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo. Sua cura não depende de você, depende dele. Um dos exemplos mais poderosos de transformação espiritual é o apóstolo Pedro. Este homem era impulsivo, imprevisível, propenso ao fracasso. Quando Jesus caminhou sobre a água, Pedro pediu para fazer o mesmo. Jesus o convidou, e Pedro começou a caminhar sobre a água, mas ao ver o vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! E Jesus o segurou, mas lhe perguntou:
Por que você duvidou? Mais adiante, Pedro declarou com orgulho que nunca negaria Jesus. Disse: mesmo que todos te abandonem, eu nunca farei isso. Mas naquela mesma noite, quando Jesus foi preso, Pedro o negou 3 vezes. E depois da terceira negação, Pedro saiu e chorou amargamente. Aquele foi o ponto mais baixo da sua vida. Ele se sentiu um fracasso, um covarde, indigno de ser chamado discípulo. Mas depois da ressurreição, Jesus procurou Pedro especificamente. Em João 21, Jesus o restaurou com ternura. Perguntou-lhe 3 vezes: você me ama? Dando-lhe a oportunidade de afirmar seu amor 3 vezes, uma por cada negação. E então, lhe deu uma missão: apacente as minhas ovelhas. Pedro passou de ser um negador covarde a ser a rocha sobre a qual Jesus edificou sua igreja. No dia de Pentecostes, Pedro pregou com tanto poder que 3.000 pessoas se converteram. Este mesmo homem que havia negado a Cristo por medo, agora estava disposto a morrer por ele. Essa é transformação real. O que tornou possível a transformação de Pedro? 3 coisas essenciais. Primeiro, o encontro com a graça de Jesus. Pedro esperava a condenação, mas encontrou restauração. Essa graça quebrou as correntes da culpa e da vergonha. Segundo, a intimidade renovada. Depois de sua restauração, Pedro passou tempo contínuo com Jesus e com os outros discípulos, orando, aprendendo, crescendo. Ele não se isolou no seu fracasso, mergulhou na presença de Deus. E terceiro, a rendição total ao Espírito Santo. Em Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, Pedro foi completamente transformado. Ele não confiava mais na sua própria força. Agora vivia no poder de Deus. O mesmo está disponível para você hoje. Não importa quão grande seja seu fracasso, quão profundas sejam suas feridas, quão quebradas estejam suas promessas. A graça de Deus é maior. A intimidade com Deus pode te restaurar. O poder do Espírito Santo pode te transformar, mas requer que você se aproxime diariamente, que mantenha esses 5 hábitos, mesmo quando se sentir indigno. Especialmente quando se sentir indigno, porque a transformação não é o resultado da sua perfeição, é o resultado da presença constante dele na sua vida. Pedro não mudou da noite para o dia. Foi um processo, mas cada dia que passava com Jesus, ele se parecia mais com ele. Assim funciona a intimidade transformadora. Agora, vamos parar por um momento e refletir juntos. Que áreas da sua vida precisam de transformação neste momento? É sua mente, constantemente bombardeada por pensamentos negativos e ansiedade? É seu coração, carregando feridas do passado, que você não permitiu que Deus curasse? É seu caráter, lutando com hábitos e padrões de comportamento que você sabe que não refletem quem Deus te chamou para ser? O que está te impedindo de experimentar a transformação que você anseia? É falta de tempo ou é falta de prioridade? Porque, vamos ser honestos, sempre encontramos tempo para o que realmente importa. Você está disposto a dar a Deus esses minutos diários, confiando que Ele fará em você o que você não pode fazer por si mesmo? Você consegue imaginar como seria sua vida daqui a 6 meses se você mantivesse fielmente estes 5 hábitos de intimidade? Como seria sua paz mental? Como seria a condição do seu coração? Como seriam seus relacionamentos? Como seria seu propósito? A transformação que Pedro experimentou está disponível para você. Não porque você seja especial, mas porque Deus é fiel. Ele transformou um pescador impulsivo numa rocha de fé. O que Ele pode fazer com você se você dar a oportunidade? A pergunta não é se Deus pode te transformar. A pergunta é: você vai permitir? A vitória na vida cristã não se mede pela ausência de batalhas, mas pelo poder com que você as enfrenta. 1 João 5,4 declara algo revolucionário. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sua fé é sua arma de vitória, não sua inteligência, não sua força,
não seus recursos. Sua fé, quando você cultiva a intimidade diária com Deus, através desses 5 hábitos, sua fé cresce exponencialmente. E com fé crescente, vem vitória crescente. Vitória sobre a ansiedade que antes te paralisava. Vitória sobre os padrões de pensamento destrutivos. Vitória sobre as tentações que antes te dominavam. Vitória sobre as circunstâncias que antes te afundavam em desespero. Mas entenda isto: a vitória espiritual não significa que você nunca será tentado, nunca terá problemas, nunca enfrentará oposição. Significa que no meio de tudo isso, você permanecerá de pé. Efésios 6:13 nos instrui. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. A vitória é permanecer firme quando tudo ao seu redor desmorona. É se levantar cada vez que cai. É continuar acreditando quando tudo indica que você deveria desistir. E essa vitória só vem de uma fonte: intimidade profunda com Deus, que te dá a força dele na sua fraqueza. A tentação é inevitável. O próprio Jesus foi tentado e ele era perfeito. 1 Coríntios 10:13 nos assegura: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Aqui está o segredo para resistir. Os 5 hábitos de intimidade com Deus constroem sua resistência espiritual. Quando você começa seu dia na presença dele, estabelece seu fundamento. Quando lê a palavra diariamente, carrega consigo a espada do Espírito. Jesus venceu a tentação no deserto, citando as Escrituras. Cada vez que o diabo o tentava, disso respondia: está escrito. Quando você adora constantemente, mantém seu coração focado no eterno, não no temporal. A tentação perde seu poder quando seu coração está satisfeito em Deus. Quando pratica gratidão, a tentação da reclamação e da amargura desaparece. E quando termina seu dia refletindo com Deus, identifica as áreas vulneráveis onde o inimigo está atacando. Tiago 4:7 nos dá a fórmula. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Note a ordem: primeiro submissão a Deus, depois resistência ao inimigo. Você não pode resistir efetivamente se não estiver completamente submetido. A intimidade com Deus é sua proteção mais poderosa contra a tentação. Há um aspecto da vida cristã que não se fala o suficiente: a perseverança. A Bíblia está cheia de chamados para perseverar. Hebreus 10:36 diz: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. A promessa vem depois da perseverança, não antes. Tiago 1:12 declara: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. A coroa vem depois de resistir. Muitos cristãos começam com entusiasmo, começam a orar, a ler a Bíblia, a buscar a Deus fervorosamente. Mas depois de algumas semanas, quando a novidade passa, quando não vêm resultados imediatos, desistem. A intimidade com Deus não é uma corrida de velocidade. É uma maratona, é o compromisso diário, ano após ano, de buscar o rosto dele. É manter-se fiel nos dias entediantes, nos dias onde você não sente nada especial, nos dias onde parece que nada está acontecendo, porque debaixo da superfície, quando você não vê, Deus está trabalhando. Está te transformando, moldando, preparando. Gálatas 6:9 nos encoraja: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Há uma colheita prometida para aqueles que não desistem. Sua perseverança na intimidade diária com Deus
determinará a profundidade do seu relacionamento com Ele. José é um dos exemplos mais impressionantes de vitória, através da perseverança e da intimidade com Deus. A história dele é de traição após traição, injustiça após injustiça, mas também de fé inabalável. Seus próprios irmãos o venderam como escravo por ciúmes. Foi levado ao Egito, longe da sua família, de tudo o que conhecia. Mas a Bíblia diz em Gênesis 39:2: o Senhor estava com José. Na casa de Potifar, José prosperou porque Deus estava com ele. Mas então, a esposa de Potifar o acusou falsamente de tentativa de estupro e José acabou na prisão. Anos na prisão por um crime que não cometeu. Como não se sentir amargurado? Como não questionar a Deus? Mas a Bíblia repete em Gênesis 3:9-21. Mas o Senhor estava com José. Mesmo na prisão, José manteve sua integridade, sua fé, sua intimidade com Deus, interpretou sonhos para o copeiro do faraó, pedindo que se lembrasse dele. Mas o copeiro o esqueceu durante mais 2 anos. 2 anos adicionais de espera. Mas quando finalmente chegou o momento de Deus, tudo mudou em um dia. José foi tirado da prisão para interpretar o sonho do faraó. E em questão de horas, passou de prisioneiro a primeiro-ministro do Egito, a segunda pessoa mais poderosa do império. E anos depois, quando seus irmãos vieram buscar comida durante a fome, José poderia ter se vingado. Mas em vez disso, disse a eles em Gênesis 5:0-20: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. A história de José nos ensina algo profundo. Sua intimidade com Deus, nos tempos escuros, determina seu caráter nos tempos de bênção. José poderia ter abandonado a Deus quando seus irmãos o traíram. Poderia ter renunciado à sua fé quando foi acusado falsamente. Poderia ter perdido a esperança durante aqueles anos na prisão. Mas não fez isso. E essa fidelidade na escuridão o preparou para o propósito que Deus tinha para ele. Escute isto. Sua situação atual, por mais difícil que seja, não é seu destino final. É sua preparação. Os 5 hábitos de intimidade com Deus que compartilhamos são sua âncora na tempestade. São o que te manterá conectado com Deus quando tudo mais falhar. Quando José finalmente foi exaltado, ele não estava amargurado, não estava quebrantado, estava mais forte, mais sábio, mais compassivo. Porque passou aqueles anos não ressentido com Deus, mas perto dele. Sua vitória não começa quando as circunstâncias mudarem. Começa quando você decide manter sua intimidade com Deus, sem importar as circunstâncias. Essa decisão diária de buscar o rosto dele, de confiar no plano dele, de acreditar que ele está trabalhando, mesmo quando você não vê, essa é a verdadeira vitória. E como José, chegará o dia onde você olhará para trás e dirá: o que outros planejaram para me destruir, Deus usou para me posicionar. Mantenha a fé, mantenha os hábitos. Sua vitória está mais perto do que você imagina. Caminhamos juntos por um caminho profundo hoje. Deixe-me resumir o que descobrimos. Primeiro, aprendemos que a intimidade com Deus não é um luxo espiritual. É uma necessidade vital. Sua alma foi projetada para Ele. E sem essa conexão diária, algo fundamental falta na sua vida. Segundo, vimos que a intimidade se constrói através de 5 hábitos práticos e simples. Começar o dia com Deus. Ler a palavra dele com fome. Adorar durante o dia. Praticar gratidão intencional. E terminar o dia em reflexão com ele. Estes não são rituais religiosos vazios. São pontes que reconectam seu coração com o coração do Pai. Terceiro, descobrimos que a intimidade com Deus transforma sua mente, renovando seus pensamentos e cura seu coração, tocando as feridas mais profundas que ninguém mais pode alcançar. Quarto, aprendemos que as provas não são evidência de que Deus te abandonou, mas oportunidades para aprofundar sua fé e sua dependência nele. E quinto, vimos através de exemplos como Davi, Jó, Pedro e José, que Deus é fiel àqueles que o buscam persistentemente,
mesmo quando o caminho é difícil e a espera é longa. Todo este ensinamento se resume numa verdade simples, mas poderosa. Deus te ama profundamente e anseia por um relacionamento íntimo com você. A pergunta não é se Ele está disponível. A pergunta é: você vai se aproximar? Agora, vamos trazer tudo isso para a prática, de forma concreta. Amanhã mesmo, quando você abrir os olhos, antes de olhar seu celular, antes de pensar nos seus problemas, diga estas palavras: Bom dia, Senhor. Este dia te pertence. Use-me para a sua glória. São 5 segundos que mudarão a atmosfera do seu dia completo. Durante o café da manhã, ou enquanto se prepara para sair, abra sua Bíblia, ou um aplicativo bíblico, e leia um capítulo, ou pelo menos um versículo. Não leia com pressa. Leia como se fosse uma carta pessoal de Deus para você hoje. Pergunte-se: o que Ele está me dizendo através disto? Durante seu dia, seja trabalhando, estudando ou fazendo tarefas em casa, coloque música de adoração ao fundo. Deixe que as verdades dessas canções penetrem seu espírito. E quando algo bom acontecer, por menor que seja, pare e diga: Obrigado, Pai. Quando algo ruim acontecer antes de reagir, sussurre: Senhor, me ajude. E à noite, antes de dormir, tire 5 minutos para falar com Deus. Conte a Ele como foi seu dia, onde você sentiu a presença dEle, onde você falhou, o que você precisa para amanhã. Escreva num caderno, se isso te ajudar. Estes hábitos transformarão sua vida. Não porque são mágicos, mas porque te mantêm conectado com a fonte da vida. Mas há algo mais que você precisa entender. Você não foi projetado para caminhar esta jornada sozinho. Hebreus 10, 24-25 nos instrui. E consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A intimidade pessoal com Deus é fundamental. Mas você precisa também da comunidade de crentes. Você precisa de uma igreja onde se congregar, onde ser edificado e edificar outros. Você precisa de amigos cristãos que caminhem com você, que orem por você quando sua fé estiver fraca, que te prestem contas quando estiver se desviando. Eclesiastes 4, 9-10 diz: É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Busque intencionalmente essa comunidade. Compartilhe estes 5 hábitos com outros crentes. Formem um grupo pequeno, onde se encorajem mutuamente a manter a disciplina. Compartilhem testemunhos de como Deus está trabalhando nas suas vidas. Orem juntos, estudem a palavra juntos. A fé comunitária fortalece a fé individual. E quando sua luz brilha em comunidade, ilumina mais forte. Sole. Deus te colocou no corpo de Cristo por uma razão. Cada membro é necessário. Agora quero falar com você com toda a força do meu coração. Você está num momento decisivo. Esta mensagem não chegou até você por acaso. Deus orquestrou para que você estivesse aqui, neste momento, escutando estas palavras. Ele está te chamando para algo mais profundo. Está te chamando para deixar a mediocridade espiritual, para abandonar a fé morna, que não transforma nada, para entrar numa intimidade real e poderosa com Ele. 2 Crônicas 16:9 declara: os olhos do Senhor percorrem toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Deus está buscando pessoas que o busquem de todo o coração. Não cristãos só de domingo. Não pessoas que oram apenas quando têm problemas. Mas homens e mulheres que decidam: vou conhecer a Deus profundamente. Não importa o custo. Mateus 6:33 nos desafia:
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando Deus se torna sua prioridade, todo o resto encontra seu lugar correto. Então eu te exorto hoje. Tome a decisão. Não amanhã, não na próxima semana. Hoje, decida que começará esses 5 hábitos amanhã mesmo. Decida que nada impedirá você de buscar o rosto de Deus diariamente. Sua vida nunca mais será a mesma. Josué 2, 4 e 15 te pergunta: escolham hoje a quem irão servir. Qual é sua resposta? Quero terminar esta sessão com uma imagem de esperança. Imagine sua vida daqui a 1 ano, se você mantiver fielmente estes 5 hábitos de intimidade com Deus. Imagine como será sua paz mental quando sua mente estiver renovada pela palavra diária. Imagine como será a condição do seu coração quando Deus tiver curado aquelas feridas profundas. Imagine como serão seus relacionamentos quando você refletir mais o caráter de Cristo. Imagine a clareza de propósito que você terá quando escutar constantemente a voz dele. Imagine a força que você terá para enfrentar as provas, porque sua fé terá se fortalecido imensamente. Imagine o testemunho poderoso que você terá quando outros virem a transformação na sua vida e perguntarem: o que aconteceu com você? E você poderá responder: conheci a Deus. Não apenas soube sobre ele com charro intimamente. Essa é a vida que Deus tem para você. Não uma vida sem problemas, mas uma vida com a presença constante dele no meio de tudo. João 10:10 promete: eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. Abundância não de posses, mas de alegria, paz, propósito, amor. Tudo isso flui da intimidade com ele. O caminho está diante de você. É uma rota divina, e o próprio Deus está te convidando a caminhar nela. Você vai aceitar? Agora, quero te convidar a um momento sagrado. Vamos orar juntos. Não importa onde você esteja neste momento, se puder, busque um lugar tranquilo. Se você está dirigindo ou não pode fechar os olhos, tudo bem. Deus te escuta igual. O importante é seu coração. Vamos fazer uma oração de compromisso e entrega. Uma oração onde você diz a Deus que quer conhecê-lo mais, que quer cultivar essa intimidade diária com Ele. Você não precisa repetir minhas palavras. Exatamente, deixe-as fluir através do seu coração. Adapte esta oração à sua situação pessoal. Deus não se impressiona com palavras elegantes. Ele se comove com corações sinceros. O Salmo 5:1 e 17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Se você vier diante dele com humildade genuína, ele te receberá de braços abertos. Então, respire fundo, acalme sua mente, foque seu coração e vamos falar com nosso Pai Celestial. Se puder, coloque sua mão sobre seu coração como um gesto de entrega. E vamos começar. Pai Celestial, venho diante de ti neste momento com um coração humilde e sincero. Reconheço que te busquei muito pouco. Enchi minha vida com tantas coisas, com tanto barulho, que a tua voz se perdeu no meio do tumulto. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me pelas vezes que te ignorei, pelas vezes que só recorri a ti em momentos de desespero e te esqueci em momentos de bênção. Perdoa-me por viver uma fé superficial, quando tu me chamaste para algo muito mais profundo. Hoje reconheço que preciso de ti, não só quando tenho problemas, mas todos os dias, cada momento. Reconheço que sem ti não sou nada. Sem a tua presença, minha vida não tem sentido verdadeiro. Tu és a água viva que minha alma sedenta precisa. Obrigado por me amar, mesmo quando eu te dei as costas. Obrigado por me perseguir com teu amor quando eu me afastava. Obrigado pela tua paciência infinita, pela tua misericórdia que se renova cada manhã. Obrigado porque, embora eu tenha falhado 1000 vezes,
tu nunca me abandonaste. Neste momento, Senhor, tomo uma decisão. Decido te buscar diariamente. Decido cultivar intimidade contigo através desses 5 hábitos que colocaste no meu coração hoje. Decido começar minhas manhãs contigo, ler a tua palavra com fome, te adorar durante o dia, praticar gratidão e terminar minhas noites refletindo na tua presença. Senhor, confesso que tenho medo de falhar novamente. Fiz promessas antes e não as cumpri. Comecei bem e terminei desistindo. Mas hoje venho confiando não na minha própria força, mas na tua. Tua palavra diz em Filipenses 1:6 que aquele que começou a boa obra em mim a aperfeiçoará. Confio nessa promessa. Sei que minhas forças falham, mas as tuas nunca. Sei que minha vontade é fraca, mas teu espírito é poderoso. Então te peço, dá-me forças para me manter fiel. Quando eu acordar cada manhã e sentir preguiça, lembra-me do teu amor. Quando eu abrir tua palavra e não entender, ilumina meu entendimento. Quando eu estiver tentado a desistir, segura minha mão. Senhor, também te entrego minhas feridas, as traições que não perdoei, as dores que enterrei profundamente, as cicatrizes que ninguém vê. Cura meu coração, Pai. Toca aqueles lugares quebrados que só tu podes alcançar. Transforma minha mente, renovando-a cada dia com tua verdade. Quando os pensamentos de ansiedade vierem, ajuda-me a capturá-los e substitui-los com tuas promessas. E te peço especialmente por esta área da minha vida, onde mais preciso de ti neste momento. Tu sabes qual é, e tu conheces minha luta secreta, minha dor escondida, minha necessidade mais profunda. Intervém aí, Senhor. Faz o que só tu podes fazer. Pai, recebo agora tuas promessas de paz. Tua palavra diz em Filipenses 4:7 que a tua paz, que excede todo o entendimento, guardará meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Recebo essa paz agora mesmo. Recebo tua promessa em Isaías 4:1-10, onde dizes: não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus que o fortalece. Sempre o ajudarei. Senhor, me apego a essa promessa. Quando sentir medo, lembrarei que tu estás comigo. Quando me sentir fraco, lembrarei que tu és minha força. Recebo tua promessa em Jeremias 2:9-11, de que tens planos de bem para mim, planos de esperança e futuro. Embora eu não veja o caminho completo, confio que tu o ouve. Esse recebo tua promessa no Salmo 23, de que ainda que eu ande por vales escuros, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Recebo tua promessa em Mateus 11:28, onde Jesus diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Venho a ti agora, Jesus, com todas as minhas cargas, e recebo teu descanso. Senhor, creio que escutaste esta oração. Creio que tocaste meu coração neste momento. E creio que, quando eu me levantar daqui, algo terá mudado, porque tua presença transforma. Teu amor cura, teu poder liberta. Obrigado, Pai, porque sei que me escutaste. 1 João 5:14-15 diz que se pedimos algo conforme a tua vontade, tu nos ouves. E sei que é tua vontade que eu tenha um relacionamento íntimo contigo. Então confio que esta oração foi escutada e respondida. Te dou graças antecipadamente pela transformação que vais fazer na minha vida. Obrigado pelos dias que virão onde experimentarei tua presença de maneiras novas e profundas. Obrigado pela cura que já estás operando no meu coração. Obrigado pela renovação da minha mente que já começou. Obrigado pelas vitórias que vou experimentar à medida que caminho em intimidade contigo. Senhor, ajuda-me a ser fiel. Quando eu falhar, ajuda-me a me levantar e continuar. Quando eu duvidar, lembra-me das tuas promessas. Quando me sentir sozinho, ajuda-me a sentir tua presença, e que minha vida se torne um testemunho vivo
do teu poder transformador. Que outros vejam a mudança em mim e perguntem o que aconteceu. E poderei dizer a eles: conheci a Deus intimamente. Abençoa cada pessoa que orou comigo hoje. Toca seus corações, responde suas necessidades, cumpre tuas promessas nas vidas deles. Tudo isto peço no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Chegamos ao final desta rota divina. Mas na realidade, isto é apenas o começo da sua jornada. Permita-me te relembrar o que descobrimos juntos hoje. Falamos sobre 5 hábitos diários que constroem intimidade com Deus. Primeiro, começar cada manhã na presença dele antes de qualquer outra coisa. Segundo, ler a palavra de Deus com fome genuína, buscando ouvir a voz pessoal dele para você. Terceiro, manter uma atmosfera de adoração durante seu dia, enchendo seu ambiente com louvor. Quarto, praticar gratidão intencional, reconhecendo as bênçãos de Deus, mesmo nos detalhes pequenos. E quinto, terminar seu dia em reflexão com ele, avaliando seu coração e se preparando para o dia seguinte. Estes 5 hábitos não são complicados. Não requerem horas do seu tempo, mas seu impacto é eterno. Vimos através das histórias de Davi, Jó, Pedro e José que a intimidade com Deus é o que sustenta sua fé nas tempestades, o que transforma seu caráter nas provas e o que te prepara para o propósito que Deus tem para você. Aprendemos que a verdadeira vitória não está na ausência de batalhas, mas em manter sua conexão com Deus no meio delas. E descobrimos que Deus não está distante. Ele está perto, esperando que você se aproxime. Tiago 4:8 prometeu: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. A lição central de tudo o que compartilhamos hoje se encontra nas palavras de Jesus, em João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, nada. Essa é uma palavra absoluta. Sem intimidade com Deus você pode ser bem-sucedido, segundo o mundo. Pode acumular riquezas, pode ter fama e reconhecimento. Mas espiritualmente, não produzirá nada de valor eterno. Jesus não disse: sem mim, vocês podem fazer pouco. Disse nada. Mas a promessa inversa é igualmente poderosa. Aquele que permanece nele dá muito fruto. Fruto de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fruto que abençoa outros. Fruto que permanece para a eternidade. A moral é esta: a intimidade com Deus não é uma adição opcional à sua vida cristã. É o fundamento de tudo. Não é mais uma coisa a fazer. É a única coisa necessária. Como Jesus disse a Marta, todo o resto flui dessa intimidade. Seu serviço, seu ministério, seus relacionamentos, seu propósito, tudo se alimenta da sua conexão com a videira. Corte essa conexão e tudo murcha. Mantenha essa conexão e você florescerá mesmo no deserto. Esta é a verdade que pode transformar sua vida se você a receber. Agora quero fazer um convite pessoal a você. Um convite que pode mudar o rumo da sua vida a partir deste momento. Te convido a que confie plenamente em Deus. Não parcialmente. Não quando for conveniente. Plenamente. Provérbios 3:5-6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Todo o seu coração, todos os seus caminhos. Essa é a confiança que Deus busca. Talvez você tenha vivido tentando controlar tudo, resolver tudo por si mesmo, carregar tudo sobre seus ombros, e você está exausto. Jesus te diz hoje: solte, confie em mim. Eu tenho o controle. Talvez você passou por decepções tão profundas que te custa confiar em qualquer pessoa, até mesmo em Deus. Mas Ele não é como as pessoas que te falharam. Números 23:19 declara:
Deus não é homem para que minta. Você pode confiar nele completamente. Talvez você sinta que sua situação é impossível, mas para Deus não há impossíveis. Lucas 1:37 promete: pois nada é impossível para Deus. Te convido a que leve estes 5 hábitos a sério, não como religião, mas como relacionamento, como esse aman. E quando o fizer, espere que Deus se manifeste na sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Ele está esperando te mostrar seu poder, seu amor, sua fidelidade. Só precisa da sua confiança. Um dia, quando você estiver diante de Deus face a face, Ele não te perguntará quanto dinheiro você acumulou, quanto sucesso teve segundo o mundo, ou quantas pessoas te admiraram. Ele te perguntará: você me conheceu? Passou tempo comigo? Cultivou intimidade comigo? E a resposta a essa pergunta determinará tudo. 1 Coríntios 13:12 nos diz que agora vemos como por espelho, obscuramente, mas então veremos face a face. Esse dia está mais perto do que você pensa. A vida é um vapor, diz Tiago 4:14. Está aqui por um momento e depois desaparece. Não desperdice sua vida acumulando coisas que você não pode levar. Invista no único que é eterno, seu relacionamento com Deus. Os 5 hábitos que compartilhamos hoje são seu investimento na eternidade. Cada manhã que você passa com Ele, cada versículo que lê, cada momento de adoração, cada expressão de gratidão, cada reflexão noturna. Tudo isso está construindo algo que durará para sempre. O Salmo 27:4 expressa o desejo mais profundo do coração humano. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Que esse seja seu desejo também. Não religião, não rituais vazios, mas contemplar a beleza dele cada dia da sua vida. Isso é intimidade verdadeira. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu o chamado de Deus a uma intimidade mais profunda com Ele, quero te pedir algo importante. Primeiro, compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir esta mensagem. Talvez um familiar, um amigo, alguém que está lutando e precisa lembrar que Deus está perto. Segundo, se inscreva no canal Rota Divina e ative o sininho de notificações. Toda semana compartilhamos reflexões profundas, ensinamentos bíblicos que edificarão sua fé e te ajudarão a caminhar mais perto de Deus. E terceiro, deixe um comentário nos contando o que mais te tocou nesta mensagem. Qual dos 5 hábitos você vai implementar primeiro? Seu testemunho pode inspirar milhares de pessoas que estão lendo os comentários, buscando esperança. Não vá embora sem curtir este vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com esta mensagem de esperança. E lembre-se, a intimidade com Deus não é um destino ao qual você chega. É um caminho que você percorre cada dia. Eu estarei aqui, caminhando com você nesta rota divina. Que Deus te abençoe abundantemente. Que o rosto dele resplandeça sobre você. Que ele te guarde, te fortaleça e te encha da paz dele. E que sua vida seja um testemunho vivo do poder transformador de conhecê-lo intimamente. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, mantenha seu coração conectado ao coração de Deus. Amém.